Da Wondery, esse é o Modus Operandi. Esse episódio foi feito para os nossos antigos assinantes pagos e hoje a gente está liberando para todos os ouvintes. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 1896, os moradores de Reading começaram a encontrar pequenos pacotes boiando no rio Tâmisa. Eles eram cuidadosamente embrulhados e tinham corpos de bebês. Os embrulhos tinham tijolos amarrados para que afundassem mais rápido, mas eles nunca afundavam. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história da Amelia Dyer, a assassina de bebês. Em 1896, a cidade de Reading, que fica na Inglaterra, era essencialmente mercantil. Muita gente e muitos produtos chegavam através do trem lá, por conta do fácil acesso aos rios, especialmente o Tâmisa, que é o maior do país, e por conta também de uma recente linha ferroviária da época. Então isso meio que movimentava a economia da cidade. E muitas famílias subiam na vida por conta da facilidade de compra e venda. As 60 mil pessoas que moravam na cidade, em Reading, conviviam com uma baixa taxa de mortalidade, quando comparada, com outras grandes cidades nos arredores. Por exemplo, os crimes que mais aconteciam eram pequenos roubos, fraudes, crimes de corrupção, coisa parecida. Ou seja, gente, nada muito grande, nada muito, assustador. Por conta disso, os 60 policiais que trabalhavam lá eram mais do que suficientes. Não precisava mesmo de tanta gente, as coisas eram resolvidas tranquilamente. Só que tudo isso mudou no dia 30 de março de 1896, quando um cuidador de barcos chamado Charles Humphreys estava no seu barco lá de boas, bem pertinho de onde o rio Kennet desemboca no Tâmisa, e aí ele olhou e viu um embrulho na água. E ele achou meio esquisito e pediu ajuda para um dos homens que estava com ele no barco para puxar o pacotinho, para dentro do barco. E aí, quando Charles e o homem olharam dentro do pacote, eles viram um pedaço de uma perninha e um pé de uma criança. Então, o Charles atracou o barco onde dava e tal, deixou o embrulho e o homem no barco e foi correndo chamar a polícia lá da cidade. Quando o policial chegou para examinar a situação, ele viu, realmente, era um corpo de criança, Ele já levou o pacote para um cirurgião local lá de Reading, que conseguiu dizer algumas coisas com base nesse corpo que eles encontraram. Como o Charles só tinha dado uma olhada, ele só tinha visto uns pedaços, mas estava o corpo inteiro da criança ali naquele pacote. E era uma menina que tinha entre 6 meses e 1 ano de idade, e ela tinha sido estrangulada. Isso porque ao redor do pescoço dela tinha uma fita bem apertada. E fora isso, não dava para dizer muito mais coisa, porque o corpo estava em estado avançado de decomposição. Enquanto o cirurgião examinava o corpo, o detetive Anderson, que ficou encarregado do caso, examinou o tal pacote. E dentro dele, além de um monte de tecidos que a criança estava enrolada, também tinha um tijolo, que provavelmente foi colocado ali, para tentar fazer o pacote afundar. Do lado de fora tinha um carimbo da Midland Highway, que era uma das empresas que fazia transporte de carga. E a melhor pista, tinha um endereço escrito e um nome do lado desse endereço, Senhora Thomas. O detetive Anderson colocou todas essas informações debaixo do braço e foi até a Midland Railway perguntar se alguém que trabalhava lá lembrava deste pacote especificamente, E para sorte dele, um dos funcionários realmente lembrava. Ele disse que o pacote tinha origem em Bristol, uma outra cidade lá da Inglaterra, e que a senhora Thomas, na verdade, era a senhora Dyer, e que ela não morava mais naquele endereço. O funcionário deu todas essas infos para ele e, mais uma vez, saiu o detetive Anderson em busca de respostas. Ele e mais policiais foram para Kensington Road, onde era o novo endereço, que ele tinha passado. Mas chegando lá e conversando com alguns locais ali das redondezas, eles descobriram que a senhora Dyer estava em Londres. E mesmo assim, os detetives foram falar com os vizinhos para saber mais ou menos, como é que é essa tal aí de senhora Dyer. E aí uma vizinha falou que tinha emprestado uma fitinha para ela embrulhar um pacote não fazia muito tempo. E olha que doido.
A senhora Dyer tinha embrulhado esse pacote exatamente no mesmo dia que o corpo da menina foi encontrado, no dia 30. O detetive Anderson anotou tudo isso e foi embora, já que a mulher não estava lá, a senhora Dyer, só que ele deixou alguns policiais ali de tocaia caso ela voltasse. No dia 2 de abril, ela retornou, e rapidamente o sargento James, que estava ali de tocaia, chamou o detetive Anderson, e falou, olha, a senhora Dyer finalmente chegou em casa. Então eles bolaram um plano. No dia seguinte de manhã, uma mulher disfarçada bateu na porta dela perguntando se ela estava interessada em cuidar ou adotar uma criança. E a senhora Dyer disse que estava. E elas combinaram de se ver mais tarde naquele dia, por volta das 3 da tarde. E uma curiosidade aqui pra vocês, que essa mulher disfarçada era provavelmente esposa de algum dos detetives ou dos policiais, porque não tinha nenhuma mulher na polícia naquela época. As mulheres só começaram a aparecer na polícia inglesa por volta de 1914, lá na época da Primeira Guerra Mundial. E elas tinham cargos menores, administrativos, mas nessa época só que elas puderam começar a ser oficiais, podendo dar ordem de prisão, participar de operações, enfim. Então, a senhora Dyer abriu a porta e o detetive Anderson e o sargento James se identificaram como policiais e levaram ela para a delegacia. A senhora Dyer nasceu Amelia Hobley em novembro de 1837 em Bristol, na Inglaterra, e morou lá basicamente a vida toda, junto com outros 5 irmãos. A mãe da Amelia ficava em casa cuidando das crianças e o pai era um sapateiro muito conhecido na cidade. Então a família tinha ali consideravelmente um dinheirinho e tal, ao contrário de muitas famílias em Bristol. Os Hobley tinham dinheiro para mandar os 6 filhos para a escola, numa época que a educação básica ainda era paga. E o fato deles terem condições assim também dava para a família um privilégio, porque eles tinham 6 filhos e conseguiam cuidar dos 6 filhos. Isso também já era um privilégio nessa época, porque a mortalidade infantil era muito grande. Então, quem não tinha condições acabava perdendo filhos por várias doenças e tal. Mas isso não significa que a família escapou, dessas altas taxas de mortalidade da época. Porque quando a Amelia tinha 4 anos de idade, a irmã dela, Sarah Ann, de 6, morreu de uma inflamação no cérebro. Em 1845, quando a Amelia tinha 8 anos, a mãe dela deu à luz a uma outra menina chamada Sarah Ann, que também morreu, só que ela morreu mais nova, morreu com 5 meses de idade. E aí, em 1848, quando a Amelia tinha 11 anos, a mãe dela morreu de meningite, aos 45, bem novinha. E 10 anos depois, em 59, o pai da Amelia morreu de bronquite. A gente não tem muita informação de como é que era a infância dela e dos irmãos, mas considerando que a família tinha ali um certo conforto, do que as outras famílias na época, a gente consegue presumir que foi uma infância sem muitos traumas. Os irmãos eram bem próximos, faziam muitas coisas juntos. Só que até chegar aí em Reading, a Amelia passou por muita coisa. De 1861 até 69, ela foi casada com um cara chamado George Thomas, que morreu de diarreia em casa. Uma doença que matava muita gente naquela época também, O que é uma doideira, gente? A gente pensar que as pessoas morriam de diarreia em casa, assim, Tipo, do nada, tive uma caganeira aqui, puf, morri. Enfim, durante o tempo que ela foi casada com o George, ela seguiu em Bristol, trabalhando como enfermeira. Mas em 72, quando ela casou com o William Dyer, ela começou a trabalhar como enfermeira em outros lugares, já que o trabalho do William era em fábrica de cervejas, então eles precisavam se mudar com bastante frequência. E no começo da década de 1890, é ali que os registros encontrados da história da Amelia indicam que ela parou de viver com o William porque ele saiu de casa. E aí ela foi morar com a filha mais velha dela, Mary Ann, que era casada com um homem chamado Arthur Palmer, que ficava em Bristol, a casa deles. E aí, em 1895, eles se mudaram para Devonport, e depois para Cardiff, e enfim para Reading. Então, a Amelia passou de vários lugares ali. E ali, em Reading, que a Amelia morava, em 1896, quando o primeiro corpo de criança foi encontrado no rio Tâmisa. Ela tinha 59 anos nessa época. Durante todo o tempo que a Amelia estava na delegacia, os policiais fizeram buscas na casa dela. Ela morava numa casa geminada de 2 andares, e além dela também morava uma senhorinha chamada Jane Smith, que ajudava nas tarefas gerais da casa, e 3 crianças adotadas que eram cuidadas pelas duas.
E junto com elas também morava a dona da casa e as 2 filhas dela. A senhora Dyer e a senhora Smith pagavam aluguel para essa dona da casa. Então, elas eram inquilinas, na real, dessa casa aí geminada, né? Então, as buscas começaram em 2 quartos do térreo da casa e os cômodos tinham pouquíssimos móveis, mas estavam limpos. A sala da casa tinha uma mesa, cadeiras, um berço e uma máquina de costura. Também tinha vários tapetes no chão, uma lareira, e na frente dela tinha um varalzinho com muitas roupas de bebê. Além dessas roupas, o detetive e o sargento também encontraram 15 bilhetes de penhora, que nesse contexto aqui era tipo um vale que outra pessoa podia comprar por dinheiro. Eles também encontraram muitas carteirinhas de vacinação de criança, recibo de compra de anúncio em jornais e o principal, uma fita igual à que estava amarrada no pescoço da criança que foi encontrada no rio. E quando eles entraram no quarto da Amelia, eles sentiram um cheiro muito ruim. A senhorinha que morava com ela disse que já tinha até reclamado disso, mas a Amelia fingia que o cheiro não existia, que não era com ela. Dentro do quarto, os policiais encontraram uma caixa super grandona de metal trancada e parecia que era dali de dentro que vinha o cheiro. Eles abriram e não tinha nada dentro da caixa, mas eles chegaram à conclusão de que ela poderia ter sido usada para guardar um cadáver. Depois de examinar alguns documentos que estavam guardados na casa, o detetive Anderson e o James deduziram que a menina encontrada no Rio no dia 30 chamava Helena Fry e era filha de uma empregada doméstica chamada Mary Fry. Não dava para saber se era mesmo, né, por conta do estado do corpo da criança quando ela foi encontrada, mas dava para ter uma ideia do que estava acontecendo ali. Muito provavelmente, a Amelia era o que naquela época chamava baby farmer. A gente não tem um termo certo para baby farmer em português, né? A tradução livre seria, sei lá, uma fazenda de bebês. Só que a explicação, né, que naquela época tinha, eram cuidadoras de crianças. É que essas cuidadoras nunca é tipo assim, a pessoa vai ficar babá por um dia. Geralmente é uma pessoa que fica com muitas crianças ao mesmo tempo. Por isso que é essa ideia do baby farmer, né? Que tem como se fosse uma fazenda de crianças, porque é muita, muita criança. E mesmo naquela época, em 1896, o termo baby farmer já era usado de forma pejorativa, porque o que essas mulheres faziam de cuidar das crianças e tal era ilegal. Que não é que elas cuidavam por um tempo, elas cuidavam para sempre, né? Funcionava assim, uma baby farmer recebia uma quantia X de dinheiro para cuidar de uma criança como se fosse um orfanato ou um abrigo. Porque falando assim parece até uma creche, né? E parece até ok, mas isso era ilegal. Por quê? O que acontece é que as mulheres que procuravam uma baby farmer eram mulheres que não podiam cuidar dos seus filhos por alguma razão. Muitas vezes porque os filhos eram ilegítimos, ou seja, sei lá, de casos, sabe? Às vezes uma moça trabalhava numa casa como empregada, aí tinha um caso com o patrão, ou enfim, até era assediada pelo patrão, e aí ficava grávida, e aí não tinha o que fazer com essa criança. Hoje em dia, ser mãe solo já é um porre, imagina naquela época, né? Ser uma mulher solteira, criar uma criança sozinha não era uma opção naquela época, né? Então, ela sofreu muito preconceito, não arrumava um emprego. E ainda, pra piorar, tinha uma lei lá na Inglaterra que absolvia os pais biológicos de qualquer responsabilidade sobre os filhos que eles tivessem com amantes fora do casamento. What the fuck? Como assim, mano? Engraçado que essa lei parece que existe até hoje, né? Só acho engraçado que... Parece que as pessoas nasceram aí com essa lei enraizada, não sei. Pois é, porra. Mega absurdo ter uma lei. Gente, que, assim... Tudo bem, é 1890, mas tudo bem o caralho, então, sabe? Uma coisa é não ter a responsabilidade, foda-se. Outra coisa é ter uma lei, né? Uma lei que diz, tá tudo bem, pode transar, tá largar. Tá tudo bem, deixa pra mulher aí resolver. Puta merda. Enfim, né, as mulheres não tinham como lidar com tudo isso. E elas recorriam pras baby farmers, né, porque elas não podiam ficar sem emprego. E pra elas não ficarem sem emprego, a criança não podia existir, gente. Não, se a criança existisse, ela já tava ali prejudicando, né, entre muitas aspas. Então, muitas mães matavam os recém-nascidos, porque o aborto naquela época também não era permitido, né? Mas também era super arriscado, porque imagina, a gente tá falando de 1800, gente. A medicina tava ali, né? Tava ali, assim. Tava bem complicadinha. Então, fazer um aborto, você podia morrer, assim, fácil. Então, muitas vezes, essas mães matavam seus próprios filhos, os bebês eram envenenados, afogados ou enforcados, e não tinham registro de nada.
Ou então eles eram abandonados em áreas desertas mesmo, assim, tipo, abandonados mesmo. Isso não era raro, era muito comum, infelizmente. Ocultar o nascimento de uma criança e infanticídio eram 2 dos crimes mais comuns cometidos por mulheres no século XIX. Uma mulher que ocultasse um nascimento podia pegar até 2 anos de prisão, mas uma mulher que matava uma criança era condenada à pena de morte. Então a Baby Farmer, que era outra alternativa para essas mulheres, recebia um dinheiro grande para cuidar da criança. Algumas vezes elas ficavam com a criança, ainda mais quando tinham umas maiorzinhas, assim, que podiam ajudar ali no trabalho da casa e tal. E as crianças cresciam lá, ou trabalhando em casa, ou trabalhando fora, trazendo dinheiro para casa. Outras vezes, a Baby Farmer vendia a criança para casais que não podiam ter filhos. Mas, outras vezes, a história era muito sinistra e criminosa. Algumas baby farmers ficavam com os lucros da criança, mas faziam a criança passar fome, não dava comida, né, não dava nutriente, e muitas vezes as crianças morriam de inanição. Tinham alguns casos que as mulheres até usavam gin ou alguma droga para que a criança não ficasse com fome, ficasse quieta, enfim, muito triste. E, obviamente, que também a criança acabava morrendo, né? E o detetive Anderson e o sargento James tinham uma ideia de qual tipo de baby farmer a Amelia Dyer era. Mas o horrível é que eles não tinham chegado nem no começo do problema. No dia 4 de abril, a Amelia foi formalmente acusada de infanticídio por uma juíza e foi levada para ficar presa por 1 semana, até que a polícia tivesse mais informações sobre o caso. Até aquele momento, as evidências que eles tinham eram a fitinha que ela usou para amarrar o pacote, que foi emprestada pela vizinha, a fita encontrada na casa, né, que era igual à fita que estava ao redor do pescoço das crianças, e o nome dela na embalagem. Mas o detetive Anderson sabia que dava para conseguir mais, então ele pediu que o sargento James liderasse uma busca pelo rio para tentar encontrar mais coisa, no mesmo rio que o corpo da menina tinha sido encontrado. Então, várias buscas começaram em vários locais ali do rio Tâmisa. O segundo corpo foi encontrado no dia 8 de abril por uns trabalhadores que estavam procurando, né, ali evidências também perto de uma ponte. E isso é outra curiosidade da época, porque não eram só os policiais que estavam procurando no rio. Os civis, né, as pessoas normais, estavam ali ajudando também. Bom, essa segunda criança era um menino que tinha só algumas semanas de idade. E ele tinha umas características iguais à da primeira criança. Ele estava dentro de um pacote e tinha marcas de fita ao redor do pescoço. E dessa vez, o médico não conseguiu dizer precisamente qual tinha sido a causa da morte. Então ele só supôs que tivesse sido estrangulamento também, como na primeira. E no dia seguinte, outro corpo foi encontrado por outros trabalhadores. Era um menino de 9 meses e estava em estado tão avançado de decomposição que o médico teve que ver os dentes para conseguir precisar mais ou menos qual que era a idade dele. Além dos mesmos ferimentos no pescoço, ele também tinha um lenço na boca, o que poderia indicar que a morte teria sido por sufocamento. No dia 10 de abril, encontraram mais um pacote, e dessa vez tinha 2 crianças no mesmo pacote. Uma menina de 4 meses, um menino de 1 ano. Os 2 tinham as mesmas marcas dos outros 2 e também tinham marcas de vacina no braço. O médico conseguiu dizer que as crianças estavam mortas há mais ou menos 10 dias. E a morte das 3 crianças foi considerada afogamento. Enquanto as buscas nos rios aconteciam e os corpos iam aparecendo, o detetive Anderson trabalhava nos documentos, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar na investigação. Entre as muitas cartas e papéis, ele achou correspondências com o Arthur Palmer, que tinha 26 anos e era casado com a filha da Amelia, a Mary Ann Dyer. O detetive foi falar com o Arthur e ele foi super de boa, solícito. Falou, pode olhar aí na casa, fica à vontade. E o detetive achou muita coisa lá na casa. Pra começar, que eles tinham muitas roupinhas de bebê. Tipo, muito mais do que eles precisariam para o nenezinho de 1 ano que ele e a Mary tinham. Segundo, tinham vários daqueles bilhetes de penhora guardados e um apanhado de tecidos na cozinha que pareciam muito com os tecidos que foram encontrados dentro das embalagens que os corpos das crianças foram enrolados. O detetive Anderson não teve dúvidas, ele mandou prender o Arthur sob suspeita de cumplicidade da Amelia. No dia 11 de abril, a Amelia e o Arthur foram levados para uma corte de Reading.
E depois que os dois entraram, a Amelia perguntou o que o Arthur estava fazendo lá, porque ele não tinha feito nada. A promotoria, que era liderada pelo Sidney Brain, acusou a Amelia de infanticídio e acusou o Arthur de ser cúmplice desse crime também. E depois disso, a promotoria também pediu que aquele julgamento fosse adiado, para que a polícia tivesse mais tempo de investigar os outros corpos que tinham aparecido recentemente ali no Rio. E o adiamento aconteceu. Tanto a Amelia quanto o Arthur voltaram para a prisão preventiva enquanto a investigação continuava. Naquele dia, mesmo o sargento James se encontrou com 2 mulheres que tinham ido identificar as 2 crianças que foram encontradas dentro da bolsa de tecido. No mesmo dia, elas também prestaram depoimento formal junto com mais uma testemunha. A primeira chamava Evelina Marmon. Evelina Marmon. Enfim, ela identificou a menina como sendo sua filha, a Doris. A Evelina tinha 25 anos e trabalhava como atendente num pub. Ela reconheceu as roupinhas da neném, também como alguma das roupas que tinham sido encontradas na casa do Arthur e da Mary Ann. E diz que quando entregou a Doris, a menininha, para Amelia, ela estava super saudável e não parecia doente. A segunda mulher chamava também Amelia Sargent e identificou um menino como Harry Simmons. Ela disse que era responsável pela criança porque a mãe biológica dele tinha saído do país para trabalhar, o pai tinha morrido, aquela coisa. E ela também disse que quando respondeu o anúncio da Amelia no jornal, ela assinava como Sra. Harding, mas depois disse que chamava Sra. Thomas. Mas ela não achou isso suspeito porque muitas cuidadoras escondiam a identidade verdadeira, né, já que era ilegal. A terceira testemunha foi o menino Willie Thornton, que tinha 9 anos e que era uma das crianças que estava morando na casa com a Amelia e com a senhora Smith. Ele reconheceu a bolsa de tecido onde a Doris e o Harry, né, foram encontrados, como sendo uma bolsa que a Amelia colocou um pedaço de presunto, algumas roupas e disse que ia mandar para um bebê em Londres e que depois ela voltou sem a bolsa. E ele também disse, né, a criança disse que gostava muito da Amelia. No final dos depoimentos, o magistrado concluiu que não tinham provas suficientes para condenar a Amelia, apesar do caso ser muito suspeito. Sabe o que eu acho chocante disso tudo? Não é o que eu acho chocante. A gente já leu bastante coisa desse tipo nesse momento. Coisas mais chocantes, né? Mas eu digo assim, é muito doido pensar que em 1800 e bolinha você já tinha um julgamento dos moldes que funciona hoje, sabe? Ouvindo testemunha, com uma coisa levada a séria. Não era grandes coisas, mas acho que já era melhor do que muita coisa que veio antes, né? De tortura e só condenar à morte, foda-se, né? Sem julgamento também. Total. Mas enfim, foi isso aí que eles acharam. Eles acharam muito suspeito, mas achavam que, sei lá, tudo era meio circunstancial. Só que isso não desanimou a polícia, não. Ela continuou investigando. O livro Amelia Dyer and the Baby Farm Murders, da autora Angela Buckley, conta um pouco mais sobre a vida da Amelia Dyer, sobre esse negócio de ser cuidadora de bebês, baby farmer, né, que a gente explicou. E segundo o livro, em 1868, enquanto trabalhava como enfermeira em Bristol, ainda na época lá do primeiro casamento, ela conheceu uma parteira chamada Ellen Dane, que falou com ela sobre ser uma baby farmer. Então a Ellen explicou para ela que ela abrigava mulheres solteiras grávidas, sei lá, né, que estava grávida de amante, de coisa de fora do casamento, ajudava as mulheres a ter o bebê escondido e depois ficava cuidando, né, enquanto as mulheres iam embora e deixavam a criança lá, pagavam uma taxa e sabiam que a criança ia ser bem cuidada. Então a Ellen deu a letra e a Amelia pegou e começou a fazer a mesma coisa, porque ela era enfermeira, né, ela falou, pô, vai ser da hora. E aí, os registros do livro dizem que ela não parou mais. Mesmo depois que o primeiro marido morreu e ela se casou com o William Dyer, ela continuou com esse rolê aí de baby farmer, mas a polícia já estava meio em cima, porque algumas coisas estranhas aconteciam, né? Lembrando que isso era totalmente ilegal. E assim, algumas cuidadoras pedem uma taxa pra mãe, né, pra cuidar da criança, como se fosse uma mesada. A Amelia às vezes fazia isso e às vezes ela pedia muito dinheiro de uma vez. Tipo como se fosse um adiantamento. Algumas mães chegaram a pagar 50 libras pra ela de uma vez só, o que era muito na época, gente. Os 50 libras agora pode parecer uma coisa mais tranquila. Pô, mas 50 libras vale R$1.000 hoje em dia. No Brasil, né? Aqui no Brasil. Mas esses 50 libras, se a gente fosse trazer pra hoje, assim, seria 5.000 libras. Aí assim, sim. É bem pesado. Então, como que funcionava? Ela pedia esse dinheirão
pegava a criança, entre muitas aspas, morria acidentalmente, só que não, e ela desembolsava o dinheiro sem ter que cuidar de criança nenhuma. E assim, gente, às vezes ela falava pra mãe que, infelizmente, o filho faleceu e tal. Às vezes ela dava um perdido e nunca mais, sabe? Tipo, nunca mais falava nada. Que ódio. Então, assim, isso é uma coisa interessante de falar, né? Porque por mais que as mães fossem obrigadas, né? Tipo, se sentiam, né, nessa coisa de, tipo, é minha única saída, quer ver, elas ainda iam atrás buscar notícia, porque elas tinham interesse em saber como estavam as crianças, né? Deve ser horrível, né? Você não tem outra opção, você não tem o que fazer, você larga seu filho lá e a mulher some com a criança, cara. Exatamente. Tô até arrepiei. Então, como era, entre muitas aspas, normal uma criança morrer naquela época, também não era tão suspeito, né? Por mais que fosse horrível, mas se você ouviu que a sua filha morreu, sei lá, não era tão suspeito assim, né? Então, de certa forma, ela ia fazendo isso, dava perdido em quem ela queria, e algumas ela respondia. Algumas mães pediam até pra ver as filhas. E ela ia desconversando, né? Fazendo a sonsa. Só que algumas mães desistiam, né? Simplesmente porque era ilegal, era perigoso e tal. Elas também não tinham direito, assim, né? A muita coisa. A criança não era protegida, não tinha muito o que fazer. Além do mais, as mães podiam até ser acusadas de um crime, né? Mas, além de tudo isso, tinha o fato de que, curiosamente, muitas crianças estavam morrendo enquanto estavam sob os cuidados da Amelia. E todo mundo sabia o que estava rolando, né? Então a polícia estava ali de olho. Naquela época, muitas cuidadoras que faziam isso aí que a Amelia fazia, né? Ou seja, matavam ou maltratavam as crianças, essas cuidadoras eram executadas, porque a pena para infanticídio era enforcamento. E no final da década de 1870, algumas mulheres já tinham sido executadas na Inglaterra, como a Margaret Waters e a Annie Tuke. Enfim, um casal começou a perseguir a Amelia depois que ela começou a inventar várias desculpas para eles não verem a filha deles. E esse casal acabou fazendo uma denúncia pra polícia, mesmo sabendo que eles podiam se ferrar também, né? Porque eles também cometeram algo ilegal. Mas até que deu certo, porque a Amelia acabou indo a julgamento. Só que ela não foi condenada à pena de morte, porque um médico da corte disse que muitas crianças que estavam lá, né, tinham morrido por causa de diarreia. E que isso não era exatamente culpa da Amelia, e sim do encanamento da casa. Por conta disso, ela foi condenada à negligência e recebeu uma pena de 6 anos, que ela começou a cumprir em agosto de 1879 e foi solta em fevereiro do ano seguinte. Mesmo depois desse tempo na prisão, ela continuou sendo cuidadora de crianças, só que dessa vez, gente, ela foi muito mais perturbada, porque aquele casal que denunciou ela começou a perseguir ela muito, por anos. Iam lá bater na porta da casa dela, infernizar, assim, pra ela dizer o que tinha acontecido de verdade. Era aquela coisa, né? E ela não mostrava o filho deles, assim, ela não dava respostas. Então, eles atormentaram a vida da Amelia. Isso fez com que ela ficasse super paranoica. E ela tentou suicídio 2 vezes. Uma vez foi em 1891 e outra foi em 1894, e então essas 2 vezes que ela tentou. E nas 2 vezes ela foi internada no hospital de Bristol. E na primeira vez ela até passou 3 meses no Gloucester County Asylum, que é um hospital psiquiátrico. E foi depois desse último dia que ela, a Mary e o Arthur se mudaram algumas vezes até chegar em Reading. Coincidentemente, mais ou menos na mesma época que a Amelia mudou para Reading, os corpos das crianças começaram a aparecer no Tâmisa. E até ela ser presa de fato, a polícia estima que entre 30 e 40 corpos foram recuperados, todos embalados com aqueles mesmos tecidos, no mesmo papel de embrulho. Não dá pra saber até que ponto a polícia já suspeitava da Amelia, já que ela era vista com muitas crianças e tal, mas de qualquer forma foi só quando eles acharam o nome no pacote, né, que foram atrás e ela foi presa. A polícia até aquele ponto tinha muitas evidências contra ela, além dos testemunhos das 2 mães que reconheceram o corpo das crianças. Eles acharam fitas e papel idênticos aos usados nos embrulhos dos cadáveres, né? E algumas das fraldas que estavam na casa da Amelia foram reconhecidas pela Evelina, a moça lá que era uma das mães, ela reconheceu o corpo da filha.
A polícia também encontrou na casa uma espécie de recibo assinado pela Evelina, onde ela transferia os cuidados da criança para a Amelia. E também uma cópia do anúncio que a Amelia Sargent, a outra mãe lá, tinha respondido no jornal. E durante o tempo que ela estava presa, esperando o julgamento, a Amelia chegou a escrever uma carta onde ela falava que o Arthur e a Mary, que é a filha dela e o genro, né, não tinham nada a ver com os crimes, que tudo tinha sido culpa dela e que eles não sabiam de nada. Mas mesmo assim, o Arthur teve que passar por todo o processo. E o julgamento dos dois começou no dia 11 de abril. A Amelia estava sendo acusada do assassinato da primeira vítima, né, que foi encontrada em março, e que ainda não tinha sido identificada. E pelo assassinato da filhinha da Evelina, a Doris, já que ela tinha reconhecido o corpo, né, e os documentos na casa da Amelia provavam que ela tinha estado com ela. O Arthur foi acusado de ser um acessório para o crime depois do fato, ou seja, um cúmplice na hora de acobertar o que ela tinha feito. A primeira testemunha foi um garoto chamado William Povey, e ele testemunhou falando que a Amelia estava carregando um saco pesado, que ela inclusive parava de vez em quando para carregar. Enquanto o julgamento rolava, os jornais locais corriam atrás de testemunhas e de depoimentos exclusivos, né? O Lollapalooza, né? Fala aí, Mabê. Sensacionalizando. A sensacionalização do rolê. É isso, é sensationalizations. Enfim, eles chegaram até a entrevistar a Mary Ann, a filha da Amelia, que disse que a mãe visitou ela durante alguns dias, que ela tinha levado da casa dela uma bolsa, e depois essa bolsa apareceu com um dos corpos lá no Tâmisa. Claro que, né, isso não ajudou em nada a Amelia. Só que, além do sensacionalismo, os jornais também falavam coisas boas, entre aspas, assim, porque depois de ver a matéria num jornal de Gloucester, uma outra região lá da Inglaterra, outra mãe conseguiu reconhecer a Amelia e ajudou a identificar mais uma criança. Então, alguns jornais também chegaram a dizer que a Amelia tinha um testamento, onde ela deixava para Mary Ann todo o dinheiro que ela supostamente tinha guardado no banco. E caso a Mary morresse, o dinheiro ia para Clara Palmer, a mãe do Arthur. Mas se esse testamento existia mesmo, ele nunca foi encontrado. Outra pessoa que deu entrevista para vários jornais foi a Jane Smith, uma senhorinha que morava com ela. Então ela contou várias coisas e uma delas era que ela usava o Willie, o menininho que morava com elas, para levar cartas para ela com os anúncios. Mais 2 corpos foram encontrados no Tâmisa no tempo em que a Amelia e o Arthur ficaram em julgamento. Um dos corpos que foi encontrado aí desses 2 foi de uma menina de mais ou menos 1 ano e estava em estado muito avançado de decomposição, indicando que ela estava ali há bastante tempo, pelo menos uns 6 meses. O fato dela ter sido encontrada com as mesmas marcas, o mesmo embrulho e o tijolo que tinha nos outros corpos contribuiu para a polícia pensar que a Amelia já estava matando crianças há bastante tempo. Por conta do testemunho de outras mães, a Mary Ann entrou na jogada, porque elas acusaram a Mary de estar presente em muito dos encontros, e também de ser uma espécie de ponte entre a mãe e a Amelia. Uma das mães chegou a dizer que a Mary era quem dizia para ela que estava tudo bem com a filhinha, quando na verdade ela já sabia que a menina tinha morrido. Então acabou que a Mary se juntou ao Arthur, e ela foi acusada também de ser cúmplice em acobertar a mãe. Em nenhum momento a corte ficou sabendo da carta que a Amelia tinha escrito dizendo que os 2 não sabiam de nada. Então agora os 3 estavam presos, esperando pela última etapa do julgamento. Essa última etapa começou no dia 2 de maio de 1896 e serviu para a promotoria fazer um resumão, né, de todas as evidências, reforçar testemunhos de médicos que examinaram os corpos, que examinaram a Amelia para tentar entender o estado mental dela, enfim, tudo que pudesse ajudar a entender por que raios a Amelia, o Arthur e a Mary Ann eram culpados e precisavam ser condenados pelos crimes que eles tinham cometido. No mesmo dia 2, o Arthur acabou sendo absolvido, porque o júri considerou que as provas contra ele eram circunstanciais. No dia 22 de maio, o júri se retirou às 8h30 da noite para deliberar e voltaram só 5 minutos depois com o veredito de culpada, o que dava para Amelia a sentença de morte.
No dia 9 de junho, a Amelia escreveu mais uma confissão em carta, onde ela dizia que a filha e o genro não tinham nada a ver com o que estava rolando, que tinha sido tudo ela sozinha. No dia 10 de junho, a Amelia foi colocada na forca e morreu, pouco depois das 9 da manhã. No dia 16 de junho, a Mary Ann voltou para o tribunal, mas as provas contra ela foram consideradas circunstanciais também, assim como as do Arthur. Então, por 2 anos, eles fugiram dos registros, até que em 1898, eles foram acusados de abandonar uma criança numa estação de trens de carga, enrolada em um papel marrom de embrulho. Os 2 foram condenados a 2 anos de prisão e, depois disso, nunca mais apareceram em registro nenhum. O que se sabe do William Dyer, o marido da Amelia, e do filho deles, né, o que também tem o nome William, é que os 2 estavam longe de Reading quando o julgamento aconteceu. O filho morreu em 1959, aos 83 anos, e os registros apontam que o pai morreu em algum momento entre 1901 e 1910. Algumas fontes dizem que a Amelia matou mais de 400 crianças nos anos em que deu esses golpes nessas mães desesperadas. A verdade é que essa investigação que a gente contou aqui juntou pelo menos 50 vítimas, o que já é muito, mas não são 400, como a história ficou conhecida. E a verdade é que muitas das crianças que a Amelia cuidava não eram nem registradas. Então a polícia focou nas mortes que eles podiam de fato culpar, né, a Amelia com as evidências e fazê-la pagar pelo que tinha feito. Então o número exato de vítimas meio que se perdeu no tempo e no que as pessoas contam sobre ela. É bastante provável que o Arthur e a Mary Ann fossem realmente culpados de ajudarem a Amelia a cobertar todas essas mortes, e ainda mais provável que eles tenham continuado os negócios da mãe, né, depois que ela foi enforcada, mas não existem provas de que isso realmente aconteceu. Mas uma coisa que aconteceu foi que o governo finalmente decidiu olhar para essas crianças vulneráveis e garantir que elas tivessem mais direitos, assim como todas as outras, de uma vez por todas. Em 1908, a Lei de Proteção Infantil foi atualizada para que pais adotivos passassem por um processo mais rigoroso de registro governamental, fazendo com que as crianças adotadas tivessem chance de ir para um lar onde elas realmente seriam felizes. E agora, os erros de gravação do episódio. O detetive Anderson colocou todas essas informações debaixo do braço e foi até a Midland Railway. Ah, não, Mikkel. Vai lendo mais esse, eu vou tirar o Mikkel. A Amelia e o Arthur foram levados para uma corte. Rotei, desculpa. Risos. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.